A gente mostra agora detalhes de uma investigação em torno de um médico do interior de São Paulo que se tornou dono de parte da floresta amazônica e ainda por cima faturou 800 milhões de reais. Durante 10 dias, uma equipe da Globo percorreu essas terras para mostrar como ele conseguiu fraudar documentos e adquirir uma área do tamanho do Distrito Federal. A reportagem é de Paulo Renato Soares e Mahomet Saig. A Amazônica é patrimônio natural da humanidade, pertence ao mundo. Mas as cercas e placas instaladas por uma empresa aqui mostram que tem gente se fazendo de dono da Amazônia e lucrando muito com isso. O principal alvo dessa investigação lucrou 180 milhões com projetos de crédito de carbono e mais 600 milhões com extração ilegal de madeira. O investigado é o médico e empresário Ricardo Stopp Júnior. Ele é de Araçatuba, no interior de São Paulo. Mas, segundo a investigação, há pelo menos 20 anos se tornou um dos maiores grileiros de terras no norte do Brasil. A Polícia Federal diz que ele armou um esquema de fraudes de documentos que o tornou proprietário de papel passado de mais de 500 mil hectares de áreas da Amazônia. Grande parte das terras, que tem o tamanho do Distrito Federal, pertence à União. Mas ao mudar o passado, ele e seus sócios conseguiram alterar o que os documentos oficiais diziam. Houve fraude. Uma mesma pessoa forjou essas duas folhas e inseriu de forma fraudulenta nos livros. A perícia da Polícia Federal analisou 2 livros de registros de imóveis rurais que têm quase 100 anos. E comprovou como a organização de Ricardo Stopp Júnior montava processos criminosos de apropriação de terras. A quadrilha conseguiu inserir folhas falsas no livro de registros. Segundo a investigação, tudo com pagamento de propina, para que funcionários de cartórios da região e do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atestassem a operação, o que dava a aparência de ser uma documentação legal. As negociações foram feitas por telefone. Doutor, é o seguinte, eu tinha dado lá aquele 100 que o senhor mandou, ele quer mais 100 mil para entregar o documento. Falou que o secretário não queria mais dar. O Ricardo Stopp é dono legítimo de algum pedaço de terra aqui na Amazônia? Não. Tudo que a gente vê aqui nessa fazenda e nas outras no entorno, nada pertence ao investigado. São todas terras da União. Uma grilagem que começou em torno de 2004. Segundo a PF, documentos indicam que o grupo forjou uma negociação comprando terras de uma família poderosa da região no passado. Dona, inclusive, de um casarão que foi sede do governo do Amazonas. Uma das herdeiras dessas terras teria 119 anos quando assinou a escritura. Só que isso aconteceu mais de 3 décadas depois dela já ter morrido. Os investigadores dizem que enfrentaram muitas dificuldades por causa da falta de transparência nos processos de regularização de terras. E porque as fraudes foram montadas com a participação de órgãos oficiais. Para piorar, as distâncias até os locais aqui na região são enormes. Para ir a apenas um dos cartórios envolvidos, são 600 quilômetros. A maior parte do caminho aqui na BR-230, a Transamazônica. São quase 9 horas de estrada. Fomos até o município de Apuí, no sul do Amazonas. Aqui fica o cartório onde a oficial responsável, Sâmara de Faria Silva, foi afastada depois das acusações. Numa gravação obtida pela polícia, Stopp fala com um integrante da quadrilha sobre o pagamento de 700 mil reais. O dinheiro foi entregue ao marido dela. Essa conta aí desse contrato, nós vamos ter que fazer 700 mil, é da Sâmara, tá? Funcionários dizem que eram proibidos de ler alguns documentos. Era um processo interior só dela, ninguém tinha acesso, era uma coisa particular dela. Foram 22 documentos feitos entre informações, relatórios e laudos periciais, comprovando que essas terras estavam dentro e em cima de área pública da União.
E com áreas públicas, Ricardo Stopp fez fortuna e fama. Olá a todos, estamos na COP28. Ele participou da COP28 em Dubai, no fim do ano passado. É a Conferência do Clima da ONU, em que governos, cientistas e integrantes da sociedade civil de todo o planeta buscam soluções para a crise climática causada pelo homem. Nós negociamos esse ano 5 milhões de crédito na Europa. O ano que vem, nós vamos produzir 10 milhões de créditos. Ricardo falou como o rei do crédito de carbono. Rei porque se tornou um dos maiores negociadores desses créditos, uma espécie de moeda ambiental usada na tentativa de reduzir os gases do efeito estufa. Em busca de um planeta mais sustentável, países, empresas e até pessoas buscam reduzir as emissões de gás carbônico, um dos mais poluentes. Quem não consegue e quer compensar as próprias emissões, pode comprar créditos de carbono, de projetos que reduzem ou capturam o gás da atmosfera, como uma floresta. Imagine a quantidade de créditos gerados só neste pedaço da Amazônia. Ricardo Stopp faturou 180 milhões de reais nesse mercado ao vender créditos de carbono para mais de 100 empresas. Muitas transações foram feitas por meio da MOS, uma plataforma de negociação. E os dados foram confirmados à polícia pela Verra, uma organização internacional que faz a certificação dos créditos. Como se passava por dono das terras, com o aval de órgãos públicos, o empresário conseguiu aprovar o chamado plano de manejo em diversas áreas da Amazônia. Ele poderia retirar madeira, desde que respeitadas todas as regras e só de onde fosse permitido. Mas a Polícia Federal descobriu que o grupo extraiu ilegalmente madeira de outras áreas da região, inclusive, segundo os investigadores, dentro até de terra indígena. O Fantástico acompanhou uma operação da Polícia Federal e órgãos de fiscalização em Vista Alegre do Abunã, um distrito de Porto Velho, em Rondônia. A movimentação das autoridades por lá é monitorada pelos madeireiros por rádio. Assim que percebem a presença do ICMBio, da Polícia Federal, de qualquer tipo de fiscalização, os madeireiros abandonam a carga onde estiverem. Aqui, deixaram a carreta para trás e fugiram com o caminhão. Logo adiante, os fiscais encontraram mais 2 caminhões abandonados mata adentro, carregados com madeira ilegal, com árvores centenárias. Todos os veículos foram inutilizados para que os madeireiros não conseguissem recuperar a carga. E à noite, destruídos pelos agentes. Ricardo Stopp Júnior foi preso em junho deste ano, mas as operações de busca e apreensão contra ele e os sócios continuam. No mês passado, nós acompanhamos a Polícia Federal e o ICMBio até Lábrea, no interior do estado do Amazonas. Outra região em que o grupo atuou e que ainda é ocupada e visitada por pessoas ligadas ao médico. Parte da área onde há rios e cachoeiras foi transformada na Floresta Nacional do Iquiri em 2008. Mas Ricardo Stopp ainda resolveu enfrentar a União pedindo uma indenização de 100 milhões de reais, porque afirmou que ele seria o dono das terras. O processo foi suspenso pela Justiça. Os fiscais foram até lá restabelecer a posse da floresta e voltaram a instalar a placa que é insistentemente arrancada pelos grileiros. Nela, o aviso: é uma área de proteção especial do Estado. A Polícia Federal identificou pelo menos 50 integrantes da organização. Os chefes do grupo, como Ricardo Stopp Júnior e seus sócios, serão indiciados por desmatamento, corrupção de servidores públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A gente já pediu bloqueio e bloqueamos todas as matrículas fraudadas dessa organização criminosa e vamos pedir a restituição desse patrimônio para a União.
Durante a investigação, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informou que os chefes da organização e pessoas ligadas a eles tiveram movimentação suspeita de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dinheiro que, segundo a Polícia Federal, Ricardo Stopp ganhou grilando terras e desmatando florestas, enquanto usava a imagem de empresário preocupado com o meio ambiente para atrair investidores do Brasil e do mundo. Em nota, a defesa de Ricardo Stopp Júnior disse que o médico é absolutamente inocente, que perícias técnicas e contábeis vão estabelecer todas as acusações e esclarecer todas as acusações, melhor dizendo, e que a prisão de Stopp Júnior é desnecessária, já que ele é réu primário sem antecedentes criminais. Nossa equipe esteve nos endereços de Sâmara de Farias Silva, é oficial de cartório afastada, mas não conseguiu contato com ela. O INCRA declarou também por nota que presta apoio total à Justiça, que passou a encaminhar os títulos de terra duvidosos para análise de órgãos como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, e que está investigando a conduta dos servidores envolvidos. Já as empresas Moss e Verra declararam que, ao tomar conhecimento dos fatos, encerraram suas relações comerciais com as partes investigadas.